Pronto, já estamos gravando. Tá ótimo. Isso. Agora sim, vamos começar a aula. E eu queria começar enfatizando alguns aspectos na entrega da tarefa. Eu já tinha colocado essas coisas lá no fórum, eu acho que tá bom, mas vale a pena enfatizar, né? O importante é o seguinte, que cada grupo precisa enviar apenas um arquivo, não precisa todo mundo do grupo enviar. Agora, essa pessoa do grupo tem uma responsabilidade grande, porque tem que fazer o upload na data correta, né? Então tem que entregar na data correta. E é importante o grupo acompanhar se essa entrega foi feita ou não. Ok. Na entrega tem que ser um único arquivo, porque eu guardo essas coisas, eu guardo um arquivo só. Se tiver vários arquivos, ou dois arquivos, eu vou perder uma parte dessa solução. Então é importante ser um único arquivo. E também é importante ser em PDF, porque o PDF ele é o mesmo em todos os dispositivos, né? Por exemplo, se for no formato Word, dependendo do visualizador que você tem, ele deforma as coisas e principalmente as fórmulas matemáticas mudam muito, né? Então tem que ser PDF tudo isso daí, tá bom? E por último, o fato de que é importante vocês incluírem no PDF o nome daqueles que efetivamente participaram da solução. Isso aí é uma coisa, é justo, né? Que se você não incluir o nome de alguém que não participou, essa pessoa vai ganhar a nota e não merecia essa nota. Isso é uma coisa que vocês têm que ter cuidado. Combinado? Então, um único arquivo, formato PDF, nome dos participantes. Essas são as coisas mais importantes aí do que está acontecendo, né? O Alípio está dizendo que está travando. Não, parece que não. Tem algum problema aí de navegação sua, o Alípio. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Como sempre, a gente vai começar fazendo uma exposição. Ao longo da exposição, quem tiver perguntas, faça perguntas. E no final a gente pode também fazer uma sessão de dúvidas das atividades, das listas, né? Eu estou percebendo que os fóruns estão muito pouco movimentados. Isso não é uma notícia boa, né? A notícia boa seria que o fórum fosse bem vivo, que vocês perguntassem, que vocês mesmos tirassem dúvida entre vocês, né? Tá faltando aí um pouquinho talvez esteja faltando dúvida, o que eu não acredito, né? Dúvida sempre tem, né? Aliás, se Professor, não tiver dúvida, não aprende, né? Ok, sim, o Aleto. eu tenho uma dúvida sobre a diferença entre a tarefa e o trabalho. Na tarefa eu não sei se você falou isso antes, não devo ter visto nas aulas, é sobre a forma que a gente vai desenvolver os cálculos. Na tarefa a gente tem que desenvolver o cálculo manualmente ou a gente pode desenvolver no Maxima? Não, já comentei sim. Na tarefa, vocês têm que resolver manualmente e explicar tudo que vocês estão fazendo, né? Se vocês, por exemplo, forem fazer uma integral, tem que dizer, a gente calcula essa integral, usando essa técnica, usando aquela, etc. No TCC, não tem isso. No TCC, você dá um comando, o computador calcula a integral, está pronto. No TCC, o importante é saber usar o comando. E na tarefa é importante saber usar como as coisas funcionam, né? São objetivos diferentes e complementares, né? Mas na tarefa, sim, expliquem tudo que vocês puderem. No TCC, usem os melhores comandos para ilustrar a solução do problema. Tá bom? Ok, obrigado. Ok, vamos lá. Então, deixa eu fazer o upload da primeira tarefa nossa, da primeira aula, aliás, né? Vai ser a primeira aula da semana 3, é a aula de número 6. Então é uma aula super densa, a gente vai ter que comentar bastante isso daqui, né? Ele está fazendo aí o upload da aula, vocês estão vendo aí agora.
Deixa eu colocar aqui, né, no formato geral. Tá tudo bem, né? Vocês estão vendo aí. O nome da aula é Equação Exata. Equação Exata, a aula é de número 6. E o propósito da aula é a seguinte. Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais embaixo. Se a equação fosse separável, como a equação que nós já estudamos, ela aqui não dependeria do y e aqui não dependeria do t. Nesse caso, né, que o n só depende do t e o n só do y, é facinho resolver a equação assim, né? Você integra essa aqui na variável t, integra essa aqui na variável y, porque você tem o y', como se fosse o dy aqui, né? Aí você pega a integral disso e diz o seguinte, a solução vai ser essa integral igual a constante. Porque se eu derivar a integral eu tenho isso daqui, a integral de uma coisa cuja derivada é zero tem que ser constante. Então é muito simples resolver nesse caso. E a gente viu exemplos interessantes, né? O caso do crescimento populacional da Terra era uma coisa parecida com essa daqui. Agora, tem situações físicas bem interessantes, e a gente vai ver isso ainda ao longo da aula, em que essa daqui depende do y e essa aqui depende do t. Então, as coisas passam a ser assim. E aí você pergunta, e agora? Como é que ficam as coisas? Né? Bom, agora a salvação é aquilo que a gente viu na aula passada, sobre funções de duas variáveis. Né? Okay? Se vocês se lembrarem, só um minutinho. Se vocês se lembrarem, essa expressão lembra muito a regra da cadeia. Lembra como é que era a regra da cadeia? Deixa eu colocá-la aqui de novo, porque ela vai ser importante. É isso daqui. Essa era a regra da cadeia, como a gente viu na última aula. Como é que a gente deriva essa composta? Né? Aqui o x de t é o próprio t. E é isso que vai ser bom para a gente. Né? Então, como é que é isso? É a derivada da f com respeito a x, que nesse caso é o t, né? Vezes a derivada desse com respeito a t, que é o 1 que aparece aqui, mais a derivada da f com respeito a y, vezes a derivada do y com respeito a t. Essa era a regra da cadeia, no caso que a gente viu da aula passada. Então, olha, vamos comparar essa equação com essa aqui de cima. Ora, se existir uma função tal que o f de t é esse que aparece aqui, e o f de y é isso que aparece aqui, então essa expressão é exatamente essa, que é zero, por hipótese. Então, como é que seria a solução? Se essa derivada é zero, é porque a função tem que ser constante. Uau! Então a solução seria dada implicitamente como a curva de nível dessa função. A curva de nível dessa função. Poxa, então está bem claro qual é o objetivo. Né? No caso em que essa aqui depende do y, essa aqui depende do t, a ideia é conseguir uma função, vamos marcar aqui de novo no rosto, né? Com essa propriedade. A derivada com respeito a t é essa, e a derivada com respeito a y é essa daqui. Tá bom? Então, agora a pergunta então é essa. Primeiro se existe e depois se existe como é que ela funciona. Como é que a gente acha essa função. Vamos lembrar uma coisa da aula passada também. Né? Aqui você tem a função f, você deriva com respeito a t e com respeito a y. Ok. Essa com respeito a t também você pode derivar com respeito a t e com respeito a y. Mesma coisa do lado de cá. O fy você deriva com respeito a t e com respeito a y. E a gente viu na aula passada essa igualdade aqui, pelo menos em um dos exemplos. Né? A gente pegou uma exponencial, derivou com respeito à base, com respeito ao expoente, etc. e verificou essa igualdade. E aí tinha lá um resultado, né? Sempre que todas essas funções forem contínuas, então essa igualdade vai sempre acontecer. Oba! Então essa é uma condição necessária. Para que haja uma função assim, né, as derivadas parciais dela
as derivadas mistas têm que comutarem, e olha só como é que ficam as derivadas mistas. Né? Vamos supor que, né, eu tenho uma função, vamos supor que é uma função com essa propriedade, o ft é isso e o fy é isso. Nesse caso, quais seriam as derivadas mistas? Então, eu vou derivar com respeito a y. Eu pego a derivada, o ft, que é esse daqui, e derivo com respeito a y. Isso tem que ser igual à derivada com respeito a t. Eu pego o fy, que é isso daqui, e derivo com respeito a t. E obtenho essa condição. Olha só que coisa interessante, né? Essa condição aqui, a derivada dessa com respeito a y tem que ser igual à derivada dessa com respeito a t. Essa é uma condição necessária para ter essa função com essa propriedade aqui em cima. Tá bom? Vamos ver aqui no iniciozinho, ó, como é que essas coisas funcionam. A gente tinha visto isso aqui já na aula passada, né? Vamos considerar o exemplo em que o m é isso daqui. Então, ele depende de y e de t. E o n depende de y e de t. Os dois estão assim. E essa equação está nessa forma. Tá bom? Será que tem uma função cuja derivada com respeito a t é isso e cuja derivada com respeito a y é isso? Para isso acontecer, quando eu derivar essa na variável y, tem que ser igual a derivada dessa na variável t. Uau, essa é a condição que a gente está vendo aqui para as derivadas mistas comutarem. Puxa, que interessante, né? Então, puxa, se o m foi isso e o n foi isso, deriva essa com respeito a y. Derivada da tangente secante ao quadrado. Deriva essa com respeito a t. Uau, secante ao quadrado. Então, elas são iguais. E aí, deve ter uma função, né, uma função com essa propriedade aqui em cima, de que a derivada com respeito a t é essa e a derivada com respeito a y é essa. Tá bom até aí, gente? Quer dizer, essa condição vai acompanhar a gente aí bastante, né? Quando você falar de equação exata, é isso daqui que é o ponto principal da história. Né? Então, você pega lá a função, essa daqui, né, e a outra. Essa você deriva com respeito a y, e essa com respeito a t. E não é difícil lembrar, porque é o seguinte, olha só, essa aqui deve ser a derivada da f com respeito a t. Então, eu derivo com respeito a y para ter a derivada mista. Essa aqui deve ser a derivada da f com respeito a y. Então, eu derivo com respeito a t para ter a derivada mista. E as duas têm que ser iguais. Tá bom? Poxa, tá bem tranquilo, né? Agora vamos caminhar no sentido de achar a função f, né? Ok? E aqui tem um segredozinho, né? A gente já tem as derivadas. As derivadas estão dadas aqui, ó. Derivada da f com respeito a t é isso e com respeito a y é isso. Se fosse uma variável só, e você conhece a derivada, integra. Teorema fundamental do cálculo. Agora eu estou com duas variáveis, mas as coisas são muito parecidas, a menos de um truque que eu vou explicar aqui para vocês. Então vamos começar do jeito mais simples possível. Eu tenho a derivada com respeito a t, para eu calcular a função, eu integro com respeito a t. Tá bom? Até aqui, tudo bem. Bom, a derivada com respeito a t é essa, eu vou integrar essa expressão com respeito a t. A expressão é essa daqui, eu vou integrar com respeito a t. Fica t vezes a tangente, por quê? Porque isso daqui é constante na integral com respeito a t. Fica t ao cubo sobre 3, que é essa integral com respeito a t. E tem aqui constante de integração. Aqui é que está o truque. Essa constante aqui vale a pena a gente enfatizar, porque ela é que é a novidade da história. Né? Qual é a novidade dessa constante? Você está integrando na variável t. Tá ótimo, tá tudo bem. Bom, no integrando na variável t tem uma constante de integração. Constante na variável t. Mas ela pode depender do y, porque o y está fixo e você colocou aqui essa constante com respeito a t
depende do y. Tá bom essa ideia? Então esse aqui é o segredo, né? Integra normalmente usando o teorema fundamental. Mas lembrar que a constante de integração é constante com respeito à variável que você integrou, tá aqui, né? O y de t, tá bom? E até agora, olha só o que a gente já fez de muito bom aqui, muito simples. Eu queria conhecer uma função de duas variáveis. Eu usei essa primeira igualdade, que é a derivada com respeito a t, para achar o seguinte: a função tem que ser essa, a menos de uma coisa que só depende do y. Então eu estava procurando uma função de duas variáveis, fiz uma integral simples e já reduzi as coisas a conhecer quem é essa função de uma variável só. Já melhorou muito, já é uma coisa bem mais interessante, né? E agora como é que eu determino essa função aqui de uma variável só? Vamos lá. Está aqui, né? Ok. Estava dizendo assim, então resumindo, a gente já tem essa expressão, né? E para determinar essa expressão, a gente só usou essa daqui. Vamos marcar de novo, porque isso aqui é importante, né? A gente só usou isso daqui. Mas a gente ainda tem a outra informação. A outra informação é essa, que a gente não usou ainda. Então, vamos tentar usar essa informação aqui. Como eu pego essa função, que era o candidato, e derivo com respeito a y. Então, vou derivar com respeito a y. Aí eu vou derivar aqui, ó, esse subíndice y significa derivar isso com respeito a y. Né? Aí, quando eu derivar com respeito a y, fica t vezes secante ao quadrado, né? Essa aqui some, porque eu estou derivando com respeito a y, e fica essa derivada daqui, o K'. Tá bom? Então, derivei com respeito a isso. Mas olha, se eu usar agora essa condição, o fy tem que ser igual a isso, que é igual a isso. Ó. Então, essas duas coisas devem ser iguais. Uau! Tudo que tem t cancela. E quem é a derivada com respeito a y? Uau! É só o a. Olha que legal, né? Aqui tem um segredo terrível, né? Porque se na hora de simplificar ainda aparecesse o t, daria tudo errado, né? Porque tem que ser uma coisa que só depende do y. E cancelou direitinho. O que faz isso funcionar é essa igualdade aqui. Ó. Essa igualdade não é gratuita, é isso daqui. Isso aqui é que garante que aquele negócio lá vai dar tudo certo. Né? Então, dá tudo certo, cancelou, a derivada é essa, a expressão do y é essa daqui, e esse k agora é constante mesmo. Eu brinco, é uma constante de verdade, né? Porque antes era constante com respeito a uma variável, e agora é de fato constante com respeito a todas as variáveis. É uma constante de verdade. Então, a função tem que ser essa daqui. E as soluções da equação diferencial são essas aqui. Isso aqui igual a uma constante. Mas aí tem uma simplificaçãozinha. Eu passo essa constante para o outro lado. Todas são constantes arbitrárias. E eu posso supor que a solução é desse jeito. Esse daqui agora é constante de fato. Tá vendo? Então tá aí as coisas, né? Como é que é dado a expressão da função? A expressão da solução é dada implicitamente assim. E é um preço que a gente paga, né? É sempre a solução implícita, é curva de nível da equação. E não tem jeito, por exemplo, se o A for diferente de zero, essa é a melhor solução que você tem e as coisas não simplificam mais. No entanto, você pode, usando o computador, plotar as curvas de nível dessa função, que estão aqui ilustradas. Ó, né? Com o A igual a 1, aqui o nível 1, o nível 3, etc. Então, aqui as soluções da equação. Então, dá para você trabalhar, dá para você entender o que acontece. Né? No caso especial em que o A é zero, aí é fácil. Você isolar o y, né? Está aqui a solução explícita do problema. Né? São a pergunta, o João Santos está perguntando aqui se essas curvas de nível são feitas do computador. São sim, e lá naquelas listas, né,
tem os comandos necessários para você explorar, para você esboçar essas curvas de nível. Por isso é que é importante o computador, né? Nem tudo aqui é feito muito explícito, não, né? Em alguns momentos você tem que usar sim o computador, e é uma coisa importante, né? Lá feito no Maximo, né? Ok, então vamos continuar, tá, ok? Tá aí, né? O que essas coisas sugerem para a gente? Sugerem o seguinte, que essa condição aqui, ó, essa condição é a condição essencial. Ela significa que as derivadas mistas da função f comutam. E tem que acontecer isso para dar certo. E não só tem que acontecer, como também, se acontecer, é verdade. Quer dizer, é uma condição necessária e suficiente. Aí então a gente introduz essa definição aqui, olha, né? Essa definição diz o seguinte: se essas duas funções são, né, possuem derivadas contínuas, isso aqui é importante, naquele retângulo aberto, né? Na aula passada alguém perguntou o que era isso daqui. Isso aqui é o produto cartesiano do intervalo AB com o intervalo CD. Significa o conjunto D é o conjunto dos pontos x e y, em que x está aqui e y está aqui. Então a gente já tinha comentado sobre isso. Então suponha que a função tenha né, derivadas parciais contínuas, e aí você pergunta, essa equação é dito exata se isso aqui acontece, né? Se eu derivar essa com respeito a y, for igual a derivada dessa com respeito a t. Aí você diz que essa equação é exata. Tá bom? E se ela for exata, está aqui o teorema que diz o que acontece, né? Se essa equação é exata, então ela tem uma função cuja derivada com respeito a t é essa, e a derivada com respeito a y é essa daqui. E as soluções dessa equação são as curvas de nível dessa função aqui. Né? Ok. Então acho que aí tá tudo certo, tá feito a história aí, né? Qual foi o herói dessa parte? Foi a regra da cadeia em duas variáveis. Né? Aliás, foram dois heróis aqui, né? A regra da cadeia e o fato de que as derivadas mistas comutam. Então essa é que é a brincadeira. E é sempre a mesma coisa. Você vai fazer essa maneira de resolver em qualquer um dos casos aí. Né? E aqui tem uma observação importante, é que se a equação for separável, então ela também é exata. Se ela é separável, né, o n não depende do y e o n não depende do t. Então, poxa, quando eu derivar essa aqui com respeito a y, é claro que é igual a derivada dessa com respeito a t, porque ambas são zero. Né? Então é uma generalização natural das equações separáveis. Aí. Bom, tá direitinho. Né? Ok. O próximo exemplo é um exemplo muito bonito, muito importante, e a intenção principal é a seguinte: poxa, a gente está introduzindo técnicas de resolver equação, etc. Uma obrigação do professor, uma obrigação minha, é dizer, olha, o que você está aprendendo é importante, o que você está aprendendo se aplica nesse caso, se aplica naquele caso. Essa é que é a ideia, então, a gente seguir nesse problema, né? Das curvas ortogonais. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o campo elétrico, ok? Para a gente ver que, poxa, essas aplicações aqui são importantes. E a gente vai considerar essa situação que é muito simples fisicamente falando, mas ela é rica do ponto de vista matemático e ilustra bem o caso geral. A gente considera aqui o plano x e y e aqui o eixo z. A gente supõe que o eixo z seja um condutor carregado com a densidade de carga positiva, delta, certo? A densidade de carga positiva. Né? Então a gente faz o seguinte: coloca uma partícula de prova aqui nesse ponto, né, sobre o plano x e y, e olha a força que, né, o elemento de carga no ponto z faz aqui nesse ponto. Aqui você tem a lei de Coulomb. Né? Qual é a força aqui? A força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Né? Você supõe que tem uma carga infinitesimal aqui, a direção e sentido, nesse caso, é desse vetor para cá, né?
porque a carga de prova é positiva também, aqui é positivo, então tem esse sentido daqui. Ok. Você calcula. Aí pega do contrário agora e faz o mesmo cálculo. E soma essas duas coisas. Quando você soma, a componente vertical cancela. E a componente horizontal se soma. Então o campo resultante é um campo bidimensional aqui dentro. E fazendo essa conta usando a lei de Coulomb, o campo elétrico é esse daqui. Uau! Né? 2K. Esse K é da constante de Coulomb. Né? Esse 2 vem do um de cima e outro de baixo, que aparece aqui. Né? E aqui aparece x sobre x2 mais y2, y sobre x2 mais y2. Essas são as coordenadas do campo elétrico que aparece aí. Essa conta não é difícil, a gente vai usar para continuar o raciocínio, né? Mas é uma conta bem interessante de ser feita aí. Ok. Então agora vamos ver o que significa esse campo. Se vocês olharem, aqui está um mapa do campo. Poxa, esse mapa é feito no Maxima também, João. E ela é bem interessante daí, né? São as curvas de nível, field plot, né? Você plotar o campo de direções da equação. Então você pega aquelas coordenadas e observa o seguinte. Vamos voltar aqui um pouquinho. Você está dividindo pela distância ao quadrado, tá vendo? Essa é a distância ao quadrado. E aqui só tem x e só tem y. Então, se a distância for grande, essa coordenada é pequena. Mesma coisa com isso daqui, né? Então, voltando para cá, você observa o seguinte. Perto da origem, você está dividindo por uma coisa pequena, fica grande. Mas longe da origem, você está dividindo por uma coisa grande, fica pequena. Então, o campo é forte perto da origem e vai perdendo força à medida que você avança, você se afasta da origem. Tá legal? Agora, uma coisa super legal aqui. As funções são essas, vamos voltar lá na expressão da função, tá aqui. O m é isso daqui e o n é isso daqui. Agora eu quero saber o seguinte, será que a equação correspondente a essas duas variáveis, dessas duas funções, é uma equação exata? Nesse caso, eu tinha feito uma observação aqui, olha, eu estou trocando o t pela variável x, porque o t vai aparecer depois. Mas o x, nessa seção, faz o papel do t. Tá bom? Então, puxa, para saber se essa equação é exata, eu vou derivar essa com respeito a y e essa com respeito a x. Tá bom? Agora, olha a expressão. Como é que essa daqui depende do y? É só aqui, né? E como é que essa outra depende do x? É só aqui, ó. Então tem uma simetria muito grande e vocês não vão ter dificuldade em calcular e saber que essas derivadas são iguais. E aí essa equação aqui é uma equação exata. Né? Ok? Bom, se ela é exata, o que você conclui dessa equação? Que tem uma função f, tal que o fx é esse e o fy é esse. Outra maneira de pensar é olhar que o campo que você tem aqui, esse campo, isso é a derivada de uma função com respeito a x, e isso aqui é a derivada da mesma função com respeito a y. Uau! Esse campo é um campo importante, porque né, essa é a derivada com respeito a x, essa é a derivada com respeito a y, isso aí torna esse campo muito fácil de ser estudado. Outra maneira é pensar que essa equação é exata, e as soluções dessa equação, né, são dadas implicitamente assim, né, onde você tem essas derivadas daqui. Essa função f é super importante, claro, e ela é dita função potencial do campo. Não é ainda a energia potencial, a gente já vai comentar um pouquinho. É chamado função potencial, sim. Mas as curvas de nível dessa função, que são as soluções dessa equação, são chamadas curvas equipotenciais. Por que equipotenciais? Porque estão a um mesmo potencial lá. Todos os pontos da curva estão ao mesmo potencial da curva aqui. Tá bom? Então a gente vai ver agora
como achar essa função e o sentido que ela tem, sentido físico que ela tem. Então vamos lá. Vamos achar a função f agora, cujas derivadas têm essas propriedades aqui, né? Eu quero achar uma função que aqui, ó, se eu derivar com respeito a x, dá o m, e se eu derivar com respeito a y, dá o m de lá. Então vamos fazer como é que vai ficar essa brincadeira daqui. De novo aqui aquela técnica, né? Poxa, se a derivada com respeito a x é essa, e eu quero ter a f, eu integro com respeito a x. Brincadeira fácil. Aí eu vou integrar isso daqui com respeito a x. Essa integral é muito fácil, porque é o seguinte, o y é constante, e a derivada do x ao quadrado aqui, é exatamente o 2x que aparece lá em cima. Então isso aqui lembra o du sobre u, né? Então eu faço essa mudança de variável, u igual a isso, eu estou integrando com respeito a x, o du é 2x dx, e aí essa integral fica assim. Aqui é a expressão então da função f. A função f deve ser um logaritmo a menos de uma função que depende do y ainda. Essa é a constante de integração. Então, lembrando lá como é que a gente tratou essa constante de integração, etc. Né? Então, a constante em relação a x pode depender do y. Aí, o que eu faço para conhecer essa função? Eu derivo tudo isso com respeito a y. E igualo a derivada com respeito a y com aquela expressão que eu tinha aqui em cima. A derivada com respeito a y aqui eu conheci. Fazendo essa conta é bem simples. Né? Eu concluo que a derivada com respeito a y é de fato zero e, portanto, isso aqui é mesmo uma constante. Então, eu posso, né, como as soluções são isso aqui é igual a constante, a função f envolve uma constante, eu passo a constante para o lado de lá e posso supor que as soluções são essas aqui. Tá bom? Vamos interpretar isso daqui um pouquinho fisicamente para a gente entender. Então vamos voltar aqui onde está o campo de direções. Né? Ok. Eu quero perguntar o seguinte, vamos pensar na energia potencial desse campo. O campo é radialmente simétrico. E o que a gente imagina é o seguinte, que a energia potencial só dependa da distância da partícula até o centro aqui. Ó, né? Então essa partícula, esse ponto, né, deve ter a mesma energia potencial desse ponto, que deve ter a mesma energia potencial desse ponto, e assim. Essa função que a gente está trabalhando está relacionada com a energia potencial, apesar de ainda não ser ela. Né? Mas olha só, as soluções são assim. E quais são essas soluções do ponto de vista geométrico? São essas curvas aqui. Ó. Aqui tem um errinho, né? É o y de x aqui. Ó. Okay? Essa expressão aqui está um pouquinho errada. Mas são curvas, significam equações de uma circunferência. Então, as curvas de nível são circunferências assim em torno da origem. E faz todo sentido físico, porque está ligado com a energia potencial que deve ser constante. Tá certo? Poxa, tá aí então uma brincadeira importante, né? Essa daqui, então, a função potencial é essa daqui, e as curvas de nível dessa função são círculos, o que faz todo sentido. Perguntas até aí? Está tudo caminhando bem? Ok, vamos continuar então a ideia do que a gente está querendo. A próxima ideia é a seguinte, é saber as linhas de fluxo desse campo. O que são as linhas de fluxo e como é que a gente pode entender essas linhas de fluxo sem muita conta olhando aqui para o campo de direções. Imagine que você abandone uma partícula de prova aqui. Então ela tem carga 1, colocada aqui, você pergunta, para onde é que essa partícula vai seguir? Olha, ela vai seguir a direção do campo, porque o campo dá, né, a direção que segue as coisas. Então ela vai seguir reto. Ups. Essa aqui então seria a linha de fluxo do campo. Tá bom? Essa seria a linha de fluxo do campo. Quer dizer, as partículas seguem assim. E que sentido tem essas linhas de fluxo com respeito a esses círculos aqui?
Olha só, as linhas de fluxo seriam assim, né? Deixa eu colocar aqui a brincadeira. Ela parte daqui e faz assim. Essa é uma linha de fluxo. Ora, qual é a propriedade entre essa linha de fluxo e os círculos? É que quando eles se cruzam ortogonalmente, né? O vetor velocidade de uma curva é ortogonal ao vetor velocidade da outra. Uau, estão vendo aí? Isso deve ser bem simples e bem razoável, né? Então essa é a pergunta que é feita aqui, né? Você conhece o fluxo e quais são as linhas de fluxo? Em geral, essa propriedade que a gente viu aqui é verdadeira. Sempre que eu tiver as curvas equipotenciais, elas são ortogonais às linhas de fluxo. Está aqui o caso geral, né? O caso geral é assim. Aqui você tem uma curva equipotencial, aqui você tem uma linha de fluxo, e no ponto onde elas se cruzam ortogonalmente. Os vetores velocidade são ortogonais. Então vamos supor isso daqui, que o y de x seja uma curva equipotencial e que o w de x seja uma linha de fluxo e que elas se encontrem em algum ponto, como está aqui. Se elas se encontrarem em algum ponto, isso aqui é importante, né? Vamos assinalar. Naquele ponto, isso daqui é igual, e além disso, elas são ortogonais. O que significa duas curvas ortogonais? Estão lembrando disso lá no cálculo 1? Para serem curvas ortogonais, o produto das inclinações deve ser menos 1. Esse é um fato bem conhecido, bem assim, né? Okay? Então, olha só que legal. Eu já sei que no ponto onde elas se cruzam, o y é igual ao x. Além disso, as inclinações são assim. Mas se eu voltar aqui em cima, quem é a inclinação do y? Olha só, eu passo essa para o lado de lá e passo essa daqui dividindo. Então, a inclinação do y eu tenho. Ora, se eu tenho a inclinação do y e sei que a outra curva é ortogonal, então eu vou ter a inclinação da curva linha de fluxo, o W', né? Ok? Então, olha só, o Y' é isso daqui, eu mostrei para vocês agora lá em cima. Então, quem seria o W'? É 1 sobre isso. 1 sobre isso, faz a conta, deu isso daqui, né? Menos 1 sobre isso, né? Porque tem esse menos, cancelou com esse menos, ficou essa expressão. Aí eu passo o N multiplicando e o N para o lado de lá. Uau! Tem uma outra equação, vale a pena a gente enfatizar também, né? As linhas de fluxo são soluções dessa equação aqui. E se vocês olharem, é bem natural pelo seguinte: as curvas equipotenciais são soluções dessa daqui. Vou marcar essa equação também para ficar claro. Essa daqui são as soluções da equação da curva equipotencial. Se eu passar essa daqui para cá e o outro para cá, como eu fiz lá embaixo, como eu fiz aqui embaixo, tá vendo? O N que estava aqui passou para cá e o M de Maria que estava aqui passou para cá. Além disso, eu mudei o sinal desse negócio. Então, se aquela é a curva equipotencial, essa aqui são as curvas ortogonais, né? A brincadeira aqui é o seguinte, é que você tem dois vetores. Deixa eu escrever isso aqui para vocês, só para vocês verem um pouquinho ali o que está acontecendo. Um primeiro vetor é esse daqui, é o M e o N. E o N. Esse é o primeiro vetor. O segundo vetor é esse daqui, é menos N, vírgula, M. Esse é o segundo vetor. Esse daqui, esse primeiro está ligado com a equação da curva equipotencial e esse segundo aqui com a curva de Mie. Se vocês olharem, se vocês estão lembrando do produto escalar entre esses dois vetores, né? O produto escalar dá zero. Então eles são ortogonais entre si. E isso dá uma justificativa por que as curvas ortogonais têm essa equação aqui.
Então tá aí a brincadeira boa da gente fazer. E a pergunta agora, tá bom, essa daí é a solução. Quais são as soluções dessa equação agora? E aqui vem uma coisa incrível. A coisa incrível é o seguinte: essa equação também é exata. Não. Mentira. Não é verdade. A equação também é exata. Né? Qual é essa equação aqui? Ó? Então vamos supor o seguinte. Vamos supor, vou denotar assim, para ficar mais simples, que eu vou chamar de n chapéu essa nova função. E vou chamar de, deixa eu desmarcar aqui, porque está um pouco, né? Aqui. Essa daqui é o novo n, e esse daqui é o novo e. Esse aqui é o novo m de Maria, e esse aqui é o novo n de nada. Tá aqui. Então a equação, né, tá aqui a expressão desses dois valores. E a equação é aquela equação que a gente viu anteriormente, fica assim, escrita desse jeito. Né? Ok. Agora vamos verificar se essa equação é exata ou não. Tem uma conta simples, você calcula agora, então, a derivada dessa com respeito a W tem que ser igual à derivada dessa com respeito a X. É só fazer a conta e vocês vão ver que essas derivadas são de fato iguais e a função é exata. Você conseguiu chegar bem hoje? E a equação é exata. Poxa, que coisa impressionante, né? Já chegou. Uma mesma ferramenta resolve os dois problemas simultaneamente. Né? Ok. Então tá aí uma derivada, né, com respeito à outra, tal. E agora eu quero saber quem é a função, a solução. Se ela é exata, a solução é curva de nível de alguma função assim. E eu quero saber que função é essa, tá certo? O que tem nessa função? A derivada com respeito a x é essa, e a derivada com respeito a y é essa. E aí eu vou integrar como eu fiz antes. Né? Tá aqui o m está aqui, eu quero integrar isso com respeito a x. Eu tenho, perdão, não é essa daqui com respeito a x, não, olha só. Peraí, essa daqui é a derivada com respeito a x, essa aqui é a derivada com respeito a w. Eu vou integrar essa daqui com respeito a x, tá certinho? Eu coloco w em evidência, fica assim, e vou chamar isso aqui de uma nova variável, que é o s. Então, quem é o ds é dx sobre w. E o dx sobre w já está aqui. Então, quando eu integrar isso aqui com respeito a x, eu vou integrar isso aqui com respeito a x, fica assim. A integral disso daqui, eu estou lembrando aqui com vocês, né? A derivada do arco tangente é essa. Então, essa integral aqui dá o arco tangente mais uma função de W. Então, ficou aqui a expressão do arco tangente. Ok. Então, essa aqui é uma continha que vale a pena vocês verificarem com um pouco de cuidado, porque feito assim muito rápido parece complicado. Não é. É bem simples, é só fazer a conta que dá tudo certinho. E aí, de novo, você sabendo quem é essa função, o que você faz? Você calcula a derivada com respeito a W, iguala com essa daqui, sabe quem é a função, dá constante de novo. Então, agora, as soluções das linhas de fluxo são as curvas de nível dessa equação. Okay? E as curvas de nível dessa equação, aí você isola, né? Passa o 2ΔK dividindo, pega a tangente dos dois lados, etc. Olha só que legal que ficou aqui. As soluções agora são retas que passam pela origem. Exatamente como a gente esperava que fosse. Okay? Então aí fica tudo certinho. Né? Essas duas funções, a f, que é o logaritmo, e a g, que é o arco e tangente, estão muito associadas uma com a outra. Elas são assim, onde uma está, a outra também está. Elas só andam juntas.
São funções bem e são extremamente importantes no estudo do campo elétrico. E eu faço uma última observação aqui, que é o seguinte: nesse caso, todas as contas não seriam rigorosamente necessárias, né? Pela forma do campo, a gente já imaginava isso. No entanto, o procedimento que a gente fez é geral. E numa situação em que a intuição não é assim tão clara, são essas contas que valem. Então, o importante aqui não é o resultado em si. O importante são essas contas que a gente fez aí. Tá bom? Ok. Então, esse é um exercício super importante para vocês brincarem, se divertirem com essa história. Tá bom? Ok. Agora vamos fazer um outro ponto, que é um outro aspecto ainda dessa história toda relacionada com a conservação da energia. Esse exemplo tem um ponto curioso, que é o seguinte: no caso das leis físicas, você faz experimentos, você modela, todos com base em fenômenos que estão fora de você, né? As leis de Newton foram obtidas muito usando as leis de Kepler, que eram leis observacionais, né? Ele mediu a posição dos corpos celestes, etc., e inferiu aquelas coisas. Ok, isso é um negócio. Isso é bem diferente da regra da cadeia. A regra da cadeia é uma coisa puramente matemática. É uma invenção do intelecto humano. Ele, em princípio, não está lá na natureza. Você não foi na natureza e estudou a natureza para deduzir a regra da cadeia. E, no entanto, isso que a gente vai ver aqui agora, né? Essas coisas são extremamente relacionadas uma com a outra. É como se o físico e o mental se encontrassem aqui na conservação da energia, né? Vamos ver como é que isso funciona. Então, eu vou supor que o campo elétrico é aquele que a gente acabou de estudar. Oba, um campo bom, um campo que a gente já conhece, etc. Eu vou colocar uma partícula de prova aqui, de carga 1, né? E vou supor que ela vai percorrer uma reta, a gente já sabe, mas a velocidade com que ela percorre essa reta muda. Né? Essa velocidade muda. Então, eu vou supor que isso daqui é a trajetória da partícula. Né? Não é uma trajetória que a gente já conhece bem o que está acontecendo daqui. E vou supor agora o seguinte: qual é a velocidade dessa partícula? A velocidade é o P'. Essa aqui é a velocidade vetorial e a velocidade escalar é essa daqui. É o módulo do vetor velocidade. Certo? Então é isso daqui. Então, qual seria a energia cinética dessa partícula? A energia cinética é meio de mv2, né? Meio da massa vezes o quadrado da velocidade, né? Então fica essa daqui, a energia cinética. Isso aqui é a coisa que a gente aprende lá né, desde pequenininho, né? Eu brinco aqui. Isso já vem na mamadeira. O meio de mv2 é aquilo que a gente aprende ainda no colo, né? Bom, então tá aí a velocidade. E qual é a energia potencial dessa partícula? A energia potencial é a seguinte. Deixa eu voltar um pouquinho lá naquela função f, né, para dizer o seguinte: quem era aquela função f que a gente viu aqui no início? Essa função aqui, ela está ligada com a função potencial, mas ela é obtida de fato o seguinte, calculando o trabalho realizado pela força. Então essa f, ela está ligada com o trabalho. Se você quiser calcular o trabalho realizado pelo campo ao longo de uma trajetória, é essa aqui a função que você tem que usar. E qual é a relação do trabalho com a energia potencial? Essa relação é bem conhecida. Eu vou tentar desenhar aqui uma brincadeira para vocês verem o que acontece. Suponha que aqui eu tenho o chão, né, okay? E tem aqui uma partícula uma partícula pequenininha lá, né? E a altura que essa função está aqui, eu vou chamar de h, nessa altura, certo? Okay. E essa partícula tem massa m.
Então, qual é o trabalho realizado pela força gravitacional por levar essa partícula daqui até aqui em cima? O trabalho está aqui, ó, menos mgh. O menos mg é o campo gravitacional, ele está para baixo, né, o campo gravitacional. Então, esse aqui é a força, né, o trabalho, a força vezes o deslocamento. A força é o mg, o deslocamento é o h, é isso daqui. Agora, qual é a energia potencial? A energia potencial é sempre menos o trabalho, né? É a energia que ela acumulou em função do trabalho realizado. É uma menos a outra, e a energia potencial é menos mgh. E assim vale também no caso desse campo elétrico. Quem é a energia potencial do campo elétrico? Menos aquela função potencial que estava lá. Então são duas coisas, a função potencial e a função energia potencial. Um é menos a outra. É esse daqui que é o gráfico, perdão, é esse daí que é a expressão da energia potencial. E quem é energia total? Soma das duas energias. Tá bom? Aí tá tudo direitinho. Agora eu quero mostrar que a energia se conserva. Quem se lembra para mostrar que uma função é constante lá no cálculo 1? Vocês estão lembrados? Quando é que uma função é constante? Quando a derivada é zero. Ah, lá, o João está digitando ali alguma coisa. Vamos ver se ele acertou o quiz. Ok? O Jairo também está digitando alguma coisa. Quando é que uma função é constante? Quando a sua derivada é zero, certo? Então essa que seria a brincadeira. Então, qual é a nossa próxima aventura? Né? Você quer a derivada desse negócio é zero. Né? Olhando aqui como está, não parece óbvio, certo? Mas vamos derivar e vamos ver o que acontece. E aqui nessa derivada é que eu estou dizendo que a física está intrincada com o mental de um jeito assim surpreendente, né? O que acontece? Vamos lá usar primeiro a lei da física. A lei da física diz o seguinte: quem é a força? A força é massa vezes aceleração. Ora, a velocidade da partícula é essa, a aceleração é essa. Então, massa vezes aceleração dá isso. E do lado de cá está o próprio campo, porque eu estou pegando uma partícula de prova, né? A partícula tem carga 1 e a força coincide com o campo. Então, pela lei de Newton, quem é o m no ponto P de t? É o mzinho pequeno vezes x, duas linhas. E quem é o n no ponto x de t? É o mzinho pequeno vezes o y, duas linhas. Tá bom. Isso daí foi dado, tá tudo direitinho lá. Né? Então, esse é o primeiro fato. Agora vem a regra da cadeia. Como é que eu vou derivar a energia potencial aqui? Essa energia potencial. Eu vou derivar a energia potencial usando a regra da cadeia. Então vai ficar a derivada da f com respeito a x vezes a derivada de x com respeito a t, mais a derivada da f com respeito a y vezes a derivada do y com respeito a t. Então a derivada da energia potencial ficou menos aqui, essa expressão. Tá bom? Oba! Agora sim, eu vou pegar isso daqui e fazer o seguinte. Eu vou pegar essa expressão, que é a derivada da energia potencial, e para calcular a derivada dessa energia total, está faltando a derivada da energia cinética. Ok? Vamos ver a derivada da energia cinética, quem que vai ser? Ops! Peraí, cadê a derivada da energia cinética? Não, está aqui embaixo. Ó. Eu vou derivar a energia cinética. Eu vou derivar isso aqui. Essa é super simples, porque não tem função de duas variáveis aí, né? Você deriva usando a regra da cadeia usual. Coloca o m em evidência, o 2 soma e fica x', né? 2 vezes x' vezes a derivada da interna, que é o x, duas linhas. E ficou essa outra daqui. Essa é a derivada da energia potencial. Então, né? Como é que fica a derivada da energia total? Vai ser a derivada de uma mais a outra. Aqui está a derivada da energia cinética, aqui está a derivada da energia potencial. Agora eu vou colocar o x' em evidência. Quando eu coloco o x' em evidência, aqui fica m vezes p,
E aqui, né, quando eu coloco x' de evidência, nx duas linhas. Tá bom? E mesma coisa eu faço com o y. Y'. Fica isso daqui. Vocês não vão falar nada. Estão lembrando quem é essa expressão aqui usando a lei de Newton? Poxa, essa daqui usando a lei de Newton é zero. Esse daqui é zero. Por quê? Porque estava lá. Estão lembrando da primeira lei de Newton? Né? Esse daqui é igual a esse. Né? E da mesma forma o outro. Uau, que fantástico essa derivada da zero. Poxa, então isso diz a conservação da energia. Né? A anotação exige bastante atenção. Mas vamos ver, tomara que está dando para entender aí. Né? De fato, a situação é bem sofisticada. Né? A conservação da energia não é brincadeira, né? É um negócio super sério. Então, essa derivada dá zero, e aí voltando, se a derivada dá zero, né? essa função aqui é constante. Mas olha que bonito, né, gente? Você usa a lei de Newton, usa a regra da cadeia, né? E conclui um negócio que é assim. O que existe de mais importante na física? Conservação da energia. Né? Tudo na física mudou, desde que a física é física. Mas a conservação da energia, não. Essa continua sendo a mesma coisa. Muito bacana. Muito, muito bom aí a brincadeira. E o que a gente fez aqui, usando aquele campo elétrico como ilustração, no fundo é geral. Sempre que eu tiver uma força desse jeito, e isso aqui acontecer, a gente diz que a força é conservativa, porque nesse caso ela conserva energia total, energia mecânica. Muito bom, né, gente? Tudo bem? Poxa, eu achei esse exemplo assim bastante importante, né? Então vale a pena estudar a energia, a regra da cadeia, misturar isso com física e tudo muito bom. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que resumir 3 aulas hoje e só falei de uma delas, mas talvez eu tenha falado a mais importante. Eu vou saltar o comentário da segunda aula da semana, talvez eu fale isso um pouquinho na próxima aula nossa. E eu vou fazer um comentário da terceira aula, tá bom? Porque a gente vai começar na semana que vem usando esse comentário da terceira aula e vale a pena a gente falar isso logo em seguida. Então, deixa eu fazer um pouquinho, eu vou fazer o upload agora de um novo arquivo, que é a aula 3 dessa semana, de fato é a aula de número 8. Deixa eu fazer aqui o upload, ele está carregando. Ok. Mas antes da gente continuar, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, dá para falar, né? Eu tenho a impressão que está cheio de dúvida, sim, e que é tanta coisa que vocês não conseguem nem perguntar. Né? Mas vamos seguir a nossa regra. Olhem, estudem de novo e usem os fóruns, gente. Eu estou achando que vocês estão jogando um recurso fora à toa. O fórum é um negócio muito bacana. Né? Ok. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Esse primeiro parágrafo aqui é bem importante. A gente vai começar o estudo de fenômenos periódicos. Né? Okay? São equações de segunda ordem. Os fenômenos periódicos, como o pêndulo, batimento cardíaco, temperatura ao longo do dia, sistema massa-mola, tem uma série de coisas aí, tá certo? E a gente precisa falar, como esses fenômenos são periódicos, das funções periódicas, que são as funções trigonométricas. Então eu faço aqui um resumo, isso aqui é uma brincadeira bem interessante, de onde surgem as funções trigonométricas, como é que elas são obtidas. Isso aqui é um resumo que vocês sozinhos vão fazer muito melhor do que eu explicando aqui. Então, qual é o ponto principal das funções trigonométricas? É que elas são periódicas. E o arquétipo de coisas periódicas é o círculo. Por quê? Se você está aqui no círculo,
dá uma volta completa, você volta de onde partiu. E tudo começa de novo. Então o círculo é o. Se você quer falar em coisas periódicas, você tem que falar para o círculo necessariamente. Né? O círculo é assim, é aquilo que volta sobre si mesmo eternamente. Ok? Bom, então tá aí, a gente faz a brincadeira. Quem é as funções trigonométricas? As funções trigonométricas são assim, né? Nesse ponto, aqui embaixo é o cosseno e aqui em cima é o seno. Pronto. Então está claro que isso daqui é igual a 1, porque esse círculo é um círculo unitário, tem aqui outras propriedades, como é que você calcula os senos, faz o gráfico da função seno, essa é uma brincadeira interessante também. Está feito aqui mostrado porque elas são 2π periódicas, né? E como é que elas acontecem assim, deslocadas. O vermelho é o cosseno, o azul é o seno, e elas fazem esse movimento aqui para sempre. E aí eu modelo a temperatura ao longo de um ano, de uma cidade, para ilustrar como é que ela funciona. Depois eu falo das identidades trigonométricas, a super famosa, né? Essa daqui é, como é que é? Não, aqui como é que é? Essa daqui é coça, coça sem saber, né? Essa daqui é aquela brincadeira. Coça, coça sem aquele saber. E essa daqui é minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. São bem populares aí, né? Lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Tá certinho. Ok. E aí eu demonstro esse negócio daqui, fica tudo bem direitinho daí. Ok? Depois eu sigo adiante e faço das derivadas. Calculo as derivadas de cada uma delas, como é que funciona, a derivada do seno, o que vai acontecer, etc. Né? Ficou tudo direitinho. É uma revisão simples, mas uma revisão necessária, e a gente vai usar muito isso. Né? Mas esse ponto que a gente chegou aqui agora, chamado fórmula de Euler, essa fórmula de Euler a gente precisa tratar com um pouquinho de cuidado, porque isso aqui vai ser super importante no que a gente vai fazer. Onde é que aparece a fórmula de Euler? Ela aparece assim, se você tiver um sistema massa-mola, que a gente vai cansar de estudar o sistema massa-mola, e ignorar a resistência do ar, então ele oscila com amplitude constante eternamente. Mas se você colocar a resistência do ar, a amplitude tende a diminuir. Então, o que vai acontecer? A gente está imaginando o seguinte, se a amplitude diminui, a gente precisa de um fator, além do seno e do cosseno, para diminuir essa amplitude. E essa é que é a ideia, a ideia que tem que ser aqui. Deixa eu só parar um pouquinho. Tem alguém perguntando, o Henrique está perguntando, o sinal aqui é o mesmo que tem. O sinal que tem aqui é o mesmo que tem lá. É outra brincadeira do, né, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Tudo bem, tá tudo certo. Bom, voltando aqui ao nosso ponto, como é que a gente vai fazer essa questão de controlar a amplitude de oscilação? Nós vamos ter que usar números complexos, certo? Então a gente vai lembrar um pouquinho dos números complexos. Eles são assim, né? O número complexo Z tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária é multiplicada pelo I, a unidade imaginária, com essa propriedade de que I ao quadrado é menos 1. Isso é super estranho, né? Até hoje eu fico incomodado com isso, mas funciona. Então, vamos ver como é que isso daí funciona. Então, o número complexo é assim, o conjugado desse número complexo é esse daqui, né? Se eu só mudo o sinal da parte imaginária, né? E ele é identificado com o ponto de coordenadas x, y. Mas tem uma diferença grande entre vetor e número complexo. O vetor, você pode fazer o produto escalar de dois vetores, mas o produto escalar dá um número, não dá um vetor. Já o produto escalar, o produto entre dois números complexos, dá um número complexo. E é feito assim, desse jeito daqui, né? Usando o chuveirinho, né? Ou a distributividade. Né? Quando você multiplica dois números complexos, dá isso daqui.
Em particular, se você fizer ele vezes o conjugado, só dá isso. E você define a norma do número complexo, é essa daqui. Né? Aí tem uma brincadeira legal que é essa daqui. Né? A parceria de sucesso. Os números complexos e as funções trigonométricas. Eles são imbatíveis. Esse daqui, onde que eles entram, eles roubam a atenção do público. Né? Então, olha só que propriedade incrível tem essa função aqui. A primeira função importante. Eu vou pegar a função de x, né? Em que a primeira coordenada é o cosseno e a segunda é o seno. Tá certo? Ok. E vou fazer agora quem é o E de x mais y. Aí está aqui. Aí vai aparecer aquelas identidades trigonométricas que a gente viu lá, né? E observa o seguinte, ó. Eu vou colocar o cosseno em evidência. Então o cosseno vai ficar multiplicando aqui, olha. Aqui eu tenho i vezes o seno. Se eu coloco o cosseno multiplicando, fica assim, ó, né? Cosseno que multiplica isso. E aqui eu coloco o cosseno em evidência. Ficou assim. Depois eu vou colocar i vezes o seno em evidência. Então vai aparecer esse e está faltando esse, ó. Então eu faço o seguinte, quem é esse menos 1 aqui? É i ao quadrado. Então eu coloco i em evidência, fica esse i aqui. Aí acontece uma coisa fantástica. Eu coloquei em evidência aqui o cosseno, coloquei em evidência aqui o seno. Esse número aqui é o mesmo desse aqui, ó. Aí eu coloco esse em evidência. Não. Ficou o produto do e de x vezes o e de y. Então essa função complexa tem essa propriedade de transformar somas em produtos. E essa é que é a propriedade fundamental da exponencial, né? A exponencial real tem essa propriedade. Está aqui, olha, né? A exponencial real, se eu fizer o f de x mais y, dá isso daqui. Outra propriedade incrível é de que, puxa, qual é a derivada da exponencial real? Se eu tenho essa exponencial aqui, né, a derivada é k vezes zero. Agora eu vou derivar essa expressão que eu tinha lá em cima. A expressão é essa daqui. A derivada do cosseno é o menos seno, a derivada do seno é o cosseno, eu coloco i em evidência. Aqui de novo, olha, né, i vezes i dá menos 1, que é o que está acontecendo aqui. E fica i vezes cosseno. Colocando i em evidência, a derivada dela é i vezes zero. Então ela transforma somas em produtos e a derivada é um múltiplo dela própria. Quem que deve ser essa função? Essa função devia ser essa exponencial complexa aqui. Né? Vamos fazer aqui a brincadeira. Né? Deve ser isso daqui. Ó. Isso se comporta, ou tem toda a pinta, por assim dizer, de uma função exponencial. Né? Ela transforma somas em produtos, a derivada é um múltiplo dela própria, e é exatamente esse múltiplo que está aqui em cima, né? I vezes y. Ok? Ok. Então, em geral, a gente define a exponencial complexa assim. Se o z for x mais iy, quem é e elevado a z? O elevado a z é o e elevado a x mais iy. Isso aqui acontece e isso daqui fica assim. Então fica um exponencial real vezes a exponencial complexa. Agora a propriedade importante é a seguinte. Ó. Eu vou pegar agora essa função, que é o e elevado a z vezes t. O t agora é uma função de uma variável só. Okay? Ela tem as mesmas propriedades dessa daqui. Por quê? Porque quando eu colocar, né, o f de t vai ficar assim. Vai ficar desse jeito. Usando a regra da cadeia, você obtém que a derivada, façam essas contas vocês. Aqui é um pouquinho chato explicar, porque tem muito símbolo, mas vai ficar z vezes zero. Olha só. Então, se eu fizer essa função, quando eu derivar, o que vai ser? Z vezes z vezes ela própria. Tá certo? Ok. Qual é a grande vantagem da gente ter feito isso? A vantagem é o seguinte. Aqui eu tenho um fator oscilante, que é a parte periódica. E aqui eu tenho alguma coisa que controla a amplitude de oscilação. Tá bom?
Então essa é que é a vantagem da gente usar essa exponencial complexa. Ela vai aparecer muito na aula que vem, nas próximas aulas todas, e é interessante ver como é que número complexo e função trigonométrica estão muito juntas uma da outra. Né? Tudo bem? Eu passei um pouquinho da aula, mas é porque essa foi a única aula da semana, né? Nós perdemos a aula de terça-feira. Eu acho que deu para a gente acompanhar. Eu fico devendo um comentário sobre a aula de número 7, que é sobre existência e unicidade de soluções. Tá bom? Perguntas, dúvidas? Tudo bem? Professor, Oi, Henrique. Fala um pouquinho mais alto, Henrique. tá bom assim? Tá bom, agora eu estou ouvindo. Ótimo. Então, por que a fórmula de Euler assim, é válida? Eu achei meio estranho você justificar dizendo assim, porque o produto, porque a soma vira o produto, por causa disso vai ser igual ao cosseno. Achei meio estranha essa explicação. Não, você tem toda a razão. A ideia é que é o seguinte: é muito mais uma semelhança do que um fato físico, assim, um fato matemático. Né? Ela se comporta como um exponencial. Então, se a gente definir, a gente escolhe. Se a gente definir como sendo desse jeito, tudo mais funciona. Entendeu qual é a ideia? Não é que isso aqui tinha que ser isso. E nem você deduz que essa igualdade é verdadeira. Você olha, se eu definir a exponencial como sendo isso, tá bom? Eu tenho todas as propriedades da exponencial complexa análogas àquelas da exponencial real. Mas é uma conveniência. Fazendo assim, eu continuo com as mesmas fórmulas que eu tinha antes. Por exemplo, que essa derivada funciona. Entende? Então, muito mais assim, eu vou definir assim para dar certo. Tá bom? Ficou melhor assim? Ficou. Não. Você tem toda a razão. Não é assim, tinha que ser isso a exponencial. Não é não. Mas se eu definir assim, tudo mais fica direitinho. Ótimo, ficou bom. Combinado? Então tá bom, eu ainda dou notícia para vocês da correção das tarefas, do TCC, e nós nos encontramos aqui na terça que vem então, tá bom? Ok, gente, eu vou parar agora, tá bom? Ok. Tá bom, alguém está digitando alguma coisa aí, vamos ver se tem alguma coisa, valeu, tá tudo certo. Então tá bom, até a próxima aula, gente.